tarde a todos. Assim como os que me antecederam, preciso agradecer imensamente ao professor Tércio e à Sônia pelo convite. Já faz algum tempo que eu não vim aqui, acho que no começo, quando eu vim, era bem menos gente, e agora eu vejo que o seminário cresceu bastante, está bem bacana. E, bom, depois que eu entrei no CECIF, grande parte desse discurso que eles colocaram já estava sendo construído e eu fiquei extremamente feliz e seduzida por ele, descobri que eu era jurista, mas no fundo uma economista bastante frustrada. Tudo que eles falavam fazia muito sentido para mim, mas eu tinha uma grande preocupação de como é que a gente ia colocar isso de pé do ponto de vista de legalidade, ou seja, como é que a gente ia colocar numa legislação tudo isso que eles diziam que ia ser tributariamente bom para o nosso país. Porque a gente tem aqui no Brasil uma tradição jurídica extremamente distinta dos outros países do ponto de vista de interpretação. A gente tem uma herança dogmática, especificamente no direito tributário, que não conversa com nenhum desses conceitos econômicos. E a gente lê nos jornais que a gente vai instituir um IVA, mas os juristas não têm a menor ideia do que é valor adicionado. Aliás, nem do que é IVA, nem do que é imposto sobre valor adicionado. E eu me lembro de uma conversa que eu tive com o API bem no começo, quando eu entrei no CECIF, e ele dizia: Vanessa, não tem segredo, é um imposto que vai incidir sobre bens e serviços. Ou seja, a base ampla, tudo. Eu disse a ele: não. Bens e serviços para nós, juristas, está muito longe de ser tudo que é consumido. A gente discute ainda, em 2018 no Brasil, se a importação de uma Ferrari deveria estar sujeita a um imposto como esse. Por quê? Porque se eu consumir a Ferrari e ela não for destinada à venda posteriormente à minha aquisição, não tem imposto de consumo na importação. Não é possível? É possível. E serviços também não vai incorporar, por exemplo, todos esses intangíveis que a gente compra hoje pelo celular. Eu faço uma assinatura da Apple, ouço a rádio da Apple, as playlists da Apple, e isso a gente defende aqui no Brasil, que não é um serviço. Então, tudo isso estaria fora dessa base simples, aparentemente, de um imposto que se chamaria bens e serviços. E a gente percebeu que a tarefa ia ser muito mais difícil do que a gente imaginava, porque a gente estava muito preso a palavra bens no sentido de comércio, de mercadorias, uma definição um pouco mais antiga, e na palavra serviços ainda muito presos a alguma coisa que alguém realiza, executa para você. Então, se a Apple deixa, ou Netflix deixa lá disponível um monte de filmes para a gente assistir, ela não está fazendo nada para mim, está só lá disponível. Ah, então não é serviço tributável. Então, a nossa herança de interpretação no direito tributário, que é muito autorreferencial, coloca um desafio de transição de cultura muito difícil. Esse foi o primeiro grande desafio, acho que já faz mais de 2 anos que a gente tenta desenhar o fato gerador desse imposto e não consegue. Cada hora vem um lá e diz: olha, mas tem que colocar locação. Não precisa alocar, não precisa, porque senão alguém vai dizer que locação não é, enfim. E a gente tenta, junto com a comunidade jurídica, ouvindo as pessoas, encontrar um caminho que nos tire dessa tradição formalista e garanta, de outro lado, segurança jurídica. Outro aspecto muito importante, que é uma grande dificuldade que a gente tem no desenho do imposto, e está muito conectado com a ideia de igualdade do sistema que o API falou, e com a alíquota uniforme que o professor Nelson falou, ou seja, todo mundo pagaria o mesmo imposto e todos os bens e serviços teriam a mesma carga tributária. Então, se eu for comprar um perfume, o tributo vai ser 25%, e se eu for comprar feijão, vai ser 25%. Eu lembro da cara de um dos presidenciáveis, quando a gente foi dizer para ele que a alíquota do imposto era sempre 25%, ele perguntou assim para a gente: até a cesta básica? A gente falou sim, até a cesta básica. Por quê? Porque é muito mais eficiente devolver o imposto do que dizer que só a carne de segunda tem a alíquota mais baixa. Isso gera um contencioso natural. E quando eles acordaram sobre essa alíquota única e mostraram os benefícios de todo mundo pagar 25% e depois você restituir quem tem que ser restituído, se eu compro a carne, eu não preciso ser restituída desse imposto, mas as pessoas de baixa renda vão precisar efetivamente ser, a beleza foi tentar encontrar como desenhar isso sem ferir a Constituição, porque a gente tem na Constituição princípios da capacidade contributiva, da essencialidade, da seletividade, um rol de pelo menos uns 20 princípios que a gente estaria afrontando, cobrando imposto igual de todo mundo, por incrível que pareça. Então, como é que a gente faz para ultrapassar essa cultura jurídica e garantir que no desenho do imposto a gente efetivamente concretize todos esses princípios? Porque a nossa maior preocupação é, se a gente errar uma palavra, todos esses objetivos que a gente está pretendendo aqui podem ir por água abaixo.
todos eles, muitos deles muito provavelmente vão ser contestados até o Supremo Tribunal Federal, com certeza, porque tudo do ponto de vista tributário está previsto na Constituição, então a gente já prevê um contencioso, mas é óbvio que a gente tem tentado fazer um trabalho técnico, e aí não é só um trabalho técnico de redação da legislação, é um trabalho técnico com muito apoio do Eurico e de todo o círculo jurídico que o envolve, quase de aculturamento, de tentar entender o quanto as balizas dos conceitos econômicos trazem mais segurança jurídica do que as balizas dos conceitos jurídicos. Não existe nenhuma discussão ao redor do mundo do que é um imposto que não incide em cascata, um imposto não cumulativo. Ninguém discute. Fui fazer uma pesquisa para tentar entender como é que os outros países endereçavam esse assunto. Ninguém tem essa discussão. Se a gente só tem aqui porque a gente não quer olhar para o conceito econômico de tributação em cascata. E isso é bastante... torna o desafio de endereçar juridicamente esse imposto muito maior, porque além de lidar com as dificuldades que toda a legislação que você vai fazer você tem, todo o processo de generalização é muito difícil, né? Todo mundo conhece o famoso exemplo do Recastem Seixas, né? Tinha lá a plaquinha na estação de trem, você não pode entrar com cães, chega alguém querendo entrar com um urso. Com urso pode, porque urso não é cão. Então, enfim, esse exemplo é o exemplo que a gente sempre usa para tomar cuidado na hora de desenhar a legislação. Mas, para além dessa dificuldade natural do processo de generalização, a gente tem que lidar com toda uma cultura jurídica secular que trabalha a interpretação do direito de forma muito afastada da economia. No final das contas, tudo que o Eurico disse, tudo que o professor Nelson disse e o API disse aqui, são princípios econômicos da tributação do consumo. Nada disso que eles discutiram é jurídico, mas a verdade é que quem vai regular o imposto não é a economia. Quem vai regular o imposto é a PEC, que a gente está terminando de preparar, e a lei complementar, que eu não consigo terminar de jeito nenhum e tem que entregar até o final de janeiro. Então, acho que é isso que eu queria dizer sobre o aspecto jurídico, o papel jurídico que o CECIF tem prestado nesse processo de reforma tributária. Obrigada.